Podemos começar? Bom, então, boa tarde. Então, indo para o nosso encontro número 4 sobre as relações de dispersão, nós ainda estamos trabalhando o exemplo, que é o terceiro exemplo, o quarto, que era a eletrodinâmica em umas duas dimensões com o termo de Maxwell e Chern-Simons. Maxwell. Chern-Simons. Isso aqui tudo é Maxwell também. E aí a gente já colocou as soluções e nós já tínhamos tirado, inclusive, a relação de dispersão. Mas aí eu coloquei o seguinte: para efeito da relação de dispersão, a gente pode trabalhar de uma forma mais rápida usando a solução complexa, sabendo que a solução complexa, com o seu conjugado complexo, vai dar a solução real. Então a gente não está introduzindo, na verdade, solução complexa. Essa solução complexa é parte da solução real. Mas aí a relação de dispersão, ela já sai da solução complexa. Então a gente tira rapidamente, como nós tiramos da outra vez, a relação de dispersão. Agora, escrever a solução completa da onda plana, já completamente real, é mais interessante se a gente quiser tirar detalhes da configuração de propagação da onda. Então nós terminamos o ponto passado substituindo essas soluções de onda plana vindas daqui, a mesma coisa que vale para o B, né? Então nós temos aqui que o B é o B0 complexo, exponencial para a onda plana, e nós também colocamos essa solução complexa e essa solução complexa e tiramos a relação de dispersão rapidamente. Agora, nós estamos querendo ver os detalhes da propagação. Então, fizemos aqui, expandimos esse vetor em parte real e parte imaginária e essa exponencial em parte real e parte imaginária. E aí, colocando essas soluções nessas equações, a gente chega àquele conjunto de equações. Então, nós tínhamos parado aí. A partir daí é que nós vamos olhar os detalhes de propagação da onda e, claro, automaticamente nós vamos reobter, como deveria ser, as mesmas relações, a mesma relação de dispersão obedecida e retirada no caso complexo. Então, o que a gente pode observar aqui é o seguinte: essas equações aqui estão misturando todas as componentes, mas a gente observa o seguinte: eu posso fixar o meu campo, parte real do meu campo B0, da amplitude do campo magnético, usando a parte real do vetor, que é a amplitude da parte H, dividido por ômega. Por que eu divido por ômega? Porque ômega é a frequência. A frequência, a gente sabe que a onda se propaga, ela tem energia, a frequência nunca vai ser zero. O vetor de onda, né, ele pode até ser zero. Eu posso ir para o referencial de repouso, o vetor de onda pode ser zero. Mas se o vetor de onda é zero, a frequência pode não ser zero. Então, a gente sempre divide pela frequência. Então, eu posso tirar daqui, já tiro uma informação importante, que a parte real do nosso campo magnético, quer dizer, a parte real B0, quer dizer, o meu campo magnético é B0R e B0I. O B0R é K, vetor é 0R sobre ômega. E o B0I é K, vetor é 0I, zero imaginário sobre ômega. Lembrando que o produto escalar em duas dimensões espaciais é um pseudo-escalar. Então, isso aqui é um escalar, como isso aqui, então, isso aqui é um pseudo-escalar, esse produto vetorial também é um pseudo-escalar. Então, a gente já fixa o campo magnético pelo campo elétrico. Então, analogamente, como acontece na eletrodinâmica de Maxwell, né? Quando a gente tira justamente de Faraday-Lenz, né, que K vetor é zero, que é o rotacional, né, do campo elétrico, é menos dV/dt. Então é ômega V0. Só que no caso de Maxwell, quatro dimensões, V0 também é um vetor. O produto vetorial é um vetor, isso aqui é um vetor. Então eu tiro V0 em função do V0. Aqui nós temos, no caso, o campo magnético, né, o campo magnético é um pseudo-escalar. Então eu já conheço essa parte aqui, já conheço essa parte, ou seja, o campo magnético está fixado pelas componentes do campo elétrico, sem problema nenhum. Vou parar aqui. Depois a gente faz uma escolha de K, direção de propagação do K, pode ser ao longo do eixo do X, se quiser ao longo do eixo do Y. Vamos iterar essas duas equações aqui. Observe o seguinte: aqui eu tenho B0R, mas esse B0R eu já posso escrever em função da 0R.
Então, eu já posso trazer para essa equação aqui, essa informação. Aqui vai ficar um E0R, por causa dessa equação. Aqui tem um E0R, mas aqui eu tenho um E0 tio I. Porém, eu posso, dessa equação aqui, a segunda equação de matemática, tirar o E0I em função do próprio E0R, que já está aqui, e do D0I. Isso, tirar o E0I em função do D0I. Mas esse D0I que está aqui, então, deixa eu ver aqui, então eu vou pegar esse, então dessa equação do D0R, eu vou colocar aqui um E0R, então aqui fica um E0I. Então, esse E0I que está aqui, eu tenho ele aqui. Eu vou escrever ele em função do E0R e do D0I. Tá? Que está aqui também, ele é a função do. Então eu vou ganhar uma equação, deixa eu ver aqui, o que é mais vantagem? Aqui eu gostaria de ganhar uma equação só para uma componente. Então, olha, ou é 0R ou é 0I. É 0I, tanto faz, né? Então, só para recapitular aqui. Esse é 0R que está aqui eu trago o 0R e aqui eu tenho o 0 tio I. Tá certo. Agora, esse é 0 tio I, eu posso usar essa equação aqui, que vai me dar o E0R de novo, vai me dar o D0I. Mas o D0I eu posso tirar a função também do D0R a partir daqui. É um caminho um pouquinho mais longo. Então a gente poderia fazer o seguinte. Se eu tirar o igual dessa equação, eu pensar o que poderia mudar de negócio. Se eu iterar, então aqui eu tenho E0R, aqui eu posso colocar o E0R, e aqui eu fico com E0 tio I. Muito bem. Se eu multiplicar essa equação aqui por cá, eu ganho D0I. Tá certo? Não me interessa. Mas o D0I eu posso escrever em função do D0I. Eu gostaria de ter, a gente gostaria de ter. Então tá. Então, a gente pode fazer isso. Eu posso multiplicar a D0I, né? Então D0I. Interessante seria tirar o E0I daqui e jogar ele aqui. Aí eu vou ganhar E0R, E0R, vou ganhar E0R e vou ganhar o D0I. Aí sai de novo em função da E0I. Assim, eu consigo eliminar o E0I. Né? Então, talvez escolher aqui vale a pena melhor talvez escolher uma configuração do vetor de onda, né? Já pegar o vetor de onda numa direção, deixa eu ver se a gente pega o vetor de onda numa certa direção, deixa eu ver o que é importante aqui, o E0I está ligado nesse cara então daqui eu tiro o E0I, são o D0I e o E0R, então começa uma equação mais fechadinha. E aí, quando tiver esse E0I aqui, que eu vou substituir, agora vou ganhar um D0I, mas o D0I eu trago de volta para no K E0I. Então, vou ficar com um sistema misto de E0I e E0R. Né? Tá. Perfeito. Então, esse caminho, basicamente, é o caminho que a gente fez. A gente vai ganhar um sistema de equações, né? Um sistema 2x2, né? E eu acho que o que é mais interessante é a gente fazer o seguinte. Vamos supor o seguinte, a onda está se propagando, vetor de propagação é o vetor K. Então vamos supor que a gente tome, sem termo de generalidade, que a propagação da onda se dê ao longo da direção X. A onda está se propagando ao longo do eixo do X. Então, se ela está se propagando ao longo do eixo do X, esse produto escalar aqui vai ficar K componente X é zero. Então, vou tirar agora as flechinhas, vou colocar. Aqui vai ficar o K, X chapéu. E aqui vai ficar a componente X do E0R. O vetor E0, parte real, ele tem componente X e componente Y, um vetor bidimensional. Aqui está o E0I. Aqui é a mesma coisa, K, vetor E0I, esse K está na direção X, então isso vai ficar KX, E0IX, então D0. Vamos tirar assim. Quando eu fizer o K, vetor E0R, vamos pensar o seguinte. K está na direção X. Então, K é X chapéu. O E0R, ele tem E0R componente X na direção X
mais E0R na direção Y, componente Y, fazendo esse produto vetorial. K vetor E0R. E0R x chapéu, E0R y chapéu. X com x dá zero, produto vetorial, e no caso bidimensional, x chapéu, vetor y chapéu, nós já vimos, dá 1. Então, esse termino que sai, esse produto vetorial aqui fica 1. Então, eu vou ter K E0R y. K E0R y. Fiz o produto vetorial. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui é K, né? Então, nosso vetor K está na direção x. Então, aqui embaixo eu vou ter K E0, K, x chapéu, vetorial. Aí o vetor é 0, parte imaginária. Vetor imaginário é 0, tem componente x, componente y. Então, x com x dá 0, x com y dá 1. Vai ficar K é 0y. K é 0y, componente y. Então, lembrando, E0R é um vetor. E0I é um outro vetor. Então, nós temos esse vetor na frente do cosseno, esse vetor na frente do cosseno. Cada vetor desses tem duas componentes, x e y. Aqui, como era o produto vetorial, a parte de x foi igual. Então, ficou só o y. Agora, vamos pegar aqui o K dual. Então, lembrando, o K vetor é esse aqui. Vamos ver quem é o K dual. Nós já sabemos a regra de passar do dual, né? Se a gente tem um vetor, vamos dizer assim, x, y, o dual desse vetor é y menos x. Então, se o meu vetor K está na direção x, né? Então, o meu vetor K dual, meu vetor K só tem componente x, mas não tem componente y. Então, o K dual vai ter esse y vem para cá, é 0, e aqui vem o menos x, aqui é o menos k. Então, o meu vetor K dual, eu estou pegando, supondo que eu tenho uma onda se propagando, escolher a direção de propagação do vetor de onda, é a direção x chapéu. Então, o meu vetor K, ele tem componente K na direção x e ele não tem componente y. Então, o meu vetor K dual, a gente sabe o dual é a componente y daqui vira componente x aqui, e a componente x aqui fica componente menos y, né? É a regra do dual, né? Se eu pegar um vetor com componente x e y, o dual dele é y menos x. É isso que eu estou fazendo aqui. O dual do K é 0 menos k. Você está o K primeiro, componente x e componente y. O K tem componente, mas eu estou pegando um K especial. Está jogando só na direção x, não tem propaganda. A onda está se propagando ao longo do eixo x. E aí, como os campos elétricos, as componentes do campo elétrico e o campo magnético vão se arrumar. O campo magnético a gente já viu, a gente resolveu ele em função da componente Y do campo elétrico. Seja o 0R, então o B0 está fixado. Agora, então a gente sabe K dual, então deixa eu pegar devagar. Então essa equação aqui vai me dar o seguinte, menos K dual, então vai ficar o seguinte. Então esse vetor aqui só tem componente, então eu vou ter o seguinte, menos K dual, então vai ficar KY, vou botar só KY no chapéu, tá? Isso aqui é o meu vetor K dual, D0R. Depois, menos si, o meu vetor é 0i, né? Então, o meu vetor, vamos lembrar aqui, ou então eu posso fazer alguma coisa, se quiser, mais simples, mas essa equação aqui tem dual, dual, sem dual, 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 sem dual. Quando eu tiro o dual do dual, se eu tiver um vetor V, né, nós já vimos, o dual dele, né, o dual do meu vetor V é dy menos vx. Se eu tirar o dual de novo, o dual do dual, ele vai ser essa componente y, né, vem para cá. E a componente que é o x aqui, vem para cá menos. Então, o dual do dual é menos o vetor original. O que a gente está dizendo é isso. O dual é menos o vetor original. O que geometricamente a gente justifica. Por quê? Vamos lembrar aqui qual é a interpretação geométrica do dual. O meu vetor V está aqui. Quando eu pegar o dual dele, ele tem ângulo reto, ele tem 90 graus, ele é ortogonal
no sentido horário. Então aqui é o V dual. Se eu agora tirar o dual do dual, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um vetor ortogonal a ele, mas também no sentido horário. Então ele vai vir para cá. Então esse aqui é o V dual dual. Então o V está aqui, o V dual está aqui, e o V dual dual é menos V. Então se eu pegar essa equação de Ampère-Marx, eu posso tirar o dual de toda a equação. Dual do dual menos K, dá mais K. O dual do dual dá menos, dá mais é 0R. E aqui vai ficar um dual. Isso aqui é a mesma coisa, eu vou tirar o dual dessa equação. O dual do dual é menos o vetor. Então vai ficar o dual é menos o vetor, vai reproduzir o K. O dual do dual é menos o vetor, então aqui vai ficar um sinal menos. E aqui vai ficar um dual. Então eu posso escrever a equação de Ampère-Marx tirando o dual dela. Então vamos fazer aqui. Então vamos escrever agora a equação. Então eu tenho K na direção X. Então o primeiro termo vai ficar K, X, e aí o escalar V0R. Depois mais Si. Agora o E0, I, o componente X é 0I. Componente X na direção X, mais Si é 0I na direção Y, Y chapéu. Isso igual a ômega sobre C2. Aí o V0, o vetor é 0, vamos lembrar, o vetor é 0 real, ele tem componente X e componente Y. O dual dele é 0 real dual, ele vai ser 0 real componente Y na posição X e menos 0RX na posição Y. Então, o meu vetor é 0 real dual, vai ficar é 0 real Y na direção X menos ômega sobre C2 é 0 real X na direção Y. Então essa equação ela vai ter componente x e componente y. Componente x, x, x. E aí a componente y está explicitando. Então daqui eu posso tirar o seguinte: essa primeira equação vai sair o seguinte. Vamos pegar essa primeira equação de Ampère-Marx. Componente x, componente x, componente x. Então nós vamos ter K V0R mais V0R mais Si é 0 imaginário componente x igual a ômega sobre C2 é 0RY. Teve o x e na direção y eu vou ter Si é 0y, Si é 0y, y igual a menos ômega sobre C2 é 0RX. Né? Então essa componente aqui igual a essa. Então nós tiramos essas duas equações aqui da primeira equação de Ampère-Marx. Então ficou tudo que está na direção X, tudo que está na direção Y. E a segunda equação, vamos botar essa aqui. Então isso aqui é a primeira, é essa equação aqui de Ampère-Marx. Essa equação aqui está vindo para cá. E vamos tirar a segunda equação. Então, a segunda equação é K vetor, é KX V0I. Aí agora, menos Si é 0RX, chapéu, menos Si é 0RY, Y chapéu. Igual a ômega sobre C2. A componente x desse vetor é o E0i, componente y, x. E a componente y desse vetor é menos a componente x, então menos ômega sobre C2 é 0i, componente x na direção y. Então, daqui duas equações vão sair, x, x, x.
KB0Y, B0Y, então, KB0Y menos Si E0RX igual a ômega sobre C2 E0Y componente Y. Isso na direção X. E aí agora na direção Y. Esse menos e esse menos. Então nós vamos ter que Si E0RY igual a ômega sobre C2 E0Y componente X. Então, essa é a segunda equação de Ampère máximo. É essa equação aqui. Bom, então o que a gente pode fazer agora? Então, vamos pegar essa equação aqui, por exemplo, B0i. Eu consigo escrever em função do E0i. Aqui eu tenho E0y. E o E0RX eu consigo escrever em função do E0y também. Então, por exemplo, eu posso agora iterar essas equações. Por exemplo, posso eleger qualquer uma. Vamos pegar essa equação aqui. Aqui eu tenho E0R componente X. Aqui eu tenho E0I componente Y. Mas eu consigo expressar ela através dessa aqui. Ou vice-versa. Eu posso escrever essa E0RX em função do E0I. Aí E0I está aqui. E o B0I está aqui. Então eu consigo. Então vamos fazer o seguinte. Estou elegendo essa equação aqui. E aí agora uma questão de escolha. A gente tem as equações à nossa disposição. Então, por exemplo, se eu pegar essa equação aqui, no lugar do B0i, eu vou escrever o E0i componente. Então, você vai ficar K, B0i. Vai ficar K. Vou pegar esse B0i aqui. K é 0i sobre ômega. K sobre ômega é 0y. Então, peguei esse termo aqui dessa equação, usei para Riemann. Aí agora eu vou pegar menos Si E0R componente X. Ó. E0R componente X. Por essa equação aqui, a primeira equação de Ampère máximo, eu consigo escrever em função do E0I Y. Então vai ficar, no lugar que menos Si, aí E0RX. Então aqui vai ter um sinal menos, né? Vai ficar menos, então vai ficar mais no final. Vai ficar C2 Si. Estou pegando esse E0RX aqui, substituindo aqui. Então vai ficar menos C2 Si sobre ômega E0I componente Y. Aqui esqueci de colocar E0I componente Y. Aí você pode substituir esse D0I aqui. K vezes D0Y. Tudo é para o D0Y. E isso tudo aqui é menos Si E0RX. É esse aqui. Igual a ômega sobre C ao quadrado é 0i. Então aqui a gente está observando o seguinte. Eu substituí nessa equação. Oi? Está substituindo essas duas equações? Isso, eu peguei essa segunda equação aqui. Então eu tinha essas quatro equações aqui saem de Ampère máximo. Essas duas aqui saem de Ampère máximo e essas duas aqui saem de Ampère máximo. Ampère máximo ficou dessa forma. E aí eu peguei essa, então, Ampère máximo, Ampère máximo, Ampère máximo, Ampère máximo. Aí peguei essa equação aqui de Ampère máximo. Poderia pegar uma outra também, poderia ter pegado essa aqui, por exemplo. Tanto faz. Peguei essa aqui. Aí, ó, B0i, curso para Riemann. K, B0i. B0i é K, é 0i, Y sobre ômega. Faraday Lens foi usado aqui. Menos Si é 0RX. Aí eu uso aqui, esse aqui vem de Ampère máximo. É 0RX, eu escrevo em função de E0Y aqui. E aqui é o próprio E0Y. Então eu peguei uma equação agora só em E0Y. Vamos ver quem é o coeficiente dessa equação. Eu queria apagar algumas coisas aqui. Vamos ver se. Tchau, você consegue filmar aqui? Sim. Então, olha só. Então vamos ter aqui, ó. Vamos fatorar esse E0 e vamos jogar. Vamos multiplicar por ômega essa equação. Então daqui sai esse ômega, daqui sai esse ômega e aqui fica um ômega 2 sobre C2. Tá, então a gente vai ter, ó. Então se a gente observar bem, eu vou ter ômega 2 sobre C2 menos K2, vai ficar assim.
Essa equação aqui vai ficar, vai ficar ômega, depois escrevo ela lá em cima, ômega 2 sobre C2 menos K2 menos C2. C2 é zero e componente Y igual a zero. Então, para eu ter uma componente E0I, meu vetor E0I, tem a componente Y dele não trivial, olha a relação, isso aqui tem que ser zero. E isso aqui é exatamente a relação de dispersão que a gente tirou da outra aula, usando só a solução na forma complexa. Então, vamos dizer, eu tenho um E0I, tem a parte imaginária e a componente Y. Se eu conheço a parte imaginária, componente Y aqui, eu tiro o E0R e componente X aqui. Okay? Pergunta que a gente pode se fazer. Se eu pegar o E0R e componente X igual a zero, isso seria zero. Então vamos manter. Então a gente está vendo que eu tenho o E0R, E0R aqui. Se eu pegar, por exemplo, a componente E0RX igual a zero, mata essa. Ou não. Vamos deixar. E0Y, E0Y. Então onde mais que eu posso pegar? Então se eu tenho E0Y e E0RX, então eu já fixo meu E0RX, meu E0RY, eu fixo pelo meu E0RX. Quando eu não meu E0RX, eu tiro o E0R, o E0RY. Então tá, então a gente pode. Então vamos agora colocar todas as componentes que a gente pode pegar. Vamos dizer o seguinte, meu campo elétrico, quer dizer, a minha onda está se propagando ao longo do eixo do X. E aí eu estou tirando uma parte, eu estou pegando que essa componente E0I, ela não tem componente Y. Então eu tenho uma parte do campo elétrico com esse seno aqui ao longo da direção Y, ortogonal à direção. Agora vamos pegar o E0R componente X. Quem é o E0R componente X? Ele está ligado ao E0Y. Então esse meu campo elétrico, ele vai ter uma componente X. Eu considerei que ele não é completamente transverso. Ele tem uma componente ao longo da direção de propagação, que é essa componente aqui, ó, E0RX, pega essa componente E0Y. Então a gente vai fixar, vamos dizer que o E0, essa componente Y da parte imaginária, seja o fundamental. Aí com isso eu tiro o E0R componente X. Aí se eu tenho o E0R componente X, que mais que eu posso tirar? Se eu tenho o E0R, tirar aqui. Se eu tenho, então, eu tenho o E0 lá, o E0R componente Y, eu tenho o E0. Então, vamos começar a organizar aqui. Deixa eu ver o que eu posso apagar, para fazer confusão. Eu vou voltar. Eu queria apagar aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui embaixo. Só lembrando, deixa eu apagar aqui. Então, nós tiramos essa relação de dispersão. Então, a relação de dispersão saiu daqui dessa equação. Iterando as equações. Na Fermat, o Faraday. Então, ômega 2 é igual a K2 C2 mais C2 C4. Então, essa aqui, nós tivemos assim, a relação de dispersão já trabalhada da outra vez com a solução completa. Só queria lembrar disso. Então, a dispersão é da onda. É da onda como um todo. Então, qualquer E0I, E0B. A relação de dispersão é uma parte do mundo, todo mundo vai ter. Exatamente. Se eu fizer essa coisa por aqui, eu vou ter a mesma relação de dispersão. Então já temos a informação sobre a propagação, a relação entre frequência, e aí a gente observa, lembrando que o ômega depende do K, né? Então, lembrando a nossa definição de dispersão, o índice de refração é C módulo de K, C, nesse caso, K sobre ômega. Então, quando eu dividir o K por ômega, eu não vou cancelar os K, né? Então, eu tenho K2, C2, K sobre ômega, mais C2, C4. Se não tivesse Chern-Simons, se fosse só assim, se é zero, então esse K cancelaria com esse K, o índice de refração é 1, então não teria dispersão. Agora, em presença de Chern-Simons, a gente está vendo a presença da dispersão, que o índice de refração sobra uma dependência em K. Então eu posso trazer esse K aqui, significar, posso colocar aqui 1 sobre K2, C2 fica 1,
E aqui embaixo o denominador vai dar K2C2, ou seja, vai ficar K2C2 sobre K2. C2 sobre K2. Então, a dependência do comprimento de onda está aqui. O índice de refração vai depender do comprimento de onda, então Chern-Simons me dá uma dispersão. O Maxwell puro não me dá a dispersão. Me dá a relação de dispersão, mas sem dispersão. Porque o N, o índice de refração, do vácuo não vai depender. Vai depender do comprimento de onda ou da própria frequência. Eu posso expressar o N tanto em função de ômega quanto em função de K. Né? Está vendo? Se eu quiser expressar, por exemplo, a verdade do índice de refração é C sobre a velocidade de fase. É C sobre ômega sobre K. Ou seja, é CK sobre ômega. Eu sei o ômega em função de K. Então, eu coloco o ômega em função de K aqui, aquela raiz quadrada, eu tiro o índice de refração em função só de K, do comprimento de ômega. Mas eu posso inverter essa relação. Eu posso pegar esse K e escrever em função de ômega. K é a raiz quadrada de ômega 2 sobre C2 menos C2. Aí eu expresso o ômega e K em função de ômega. Então eu posso expressar o K aqui em função de ômega e ter o índice de refração completamente em função de ômega. É uma questão de escolha. Eu expresso em função do ômega ou em função do K, do comprimento de ômega. O K é mais interessante porque o K me dá logo a dependência do comprimento de ômega. Então, se eu tiver o N em função do K, eu já tiro o N em função do comprimento de onda. Então, cada comprimento de onda tem a sua seu índice de refração. Então, vamos começar a organizar. Então, eu vou pegar essa componente é 0I. Então, meu campo, vou começar a colocar aqui. Meu campo é 0I. Ele vai ter, vamos ver, é 0I, componente X, vamos ver quem é melhor. É 0I, componente X está aqui. D0R está aqui. Então, posso começar a escrever. Então, eu vou ter a componente. Vamos pensar que eu tenho E0. Só essa componente aqui nós é 0I, Y na direção de X. Então, já tem a componente Y do meu campo elétrico. Tá? A amplitude do meu campo elétrico, dessa amplitude. E o E0I X, posso fixar. Eu posso fixar esse E0I X em função do E0R Y. Deixa eu dizer o seguinte: se essa componente X aqui for zero, essa componente Y aqui é zero. Se o E0I componente X for zero, D0R o E0R componente Y. Vamos ver se essa. Tem várias possibilidades. Aí a gente pode estudar o que a gente quiser. Então, eu estou imaginando, vamos pensar o seguinte: supondo que a onda é, vamos dizer, se ela tivesse o seguinte, a componente X dela teria um cosseno e a componente Y dela, que não é zero, tem um seno. Vamos ver se a gente pode pegar um E0R componente X diferente de zero, mais um E0RY igual a zero. Vamos ver se isso é possível. E0RY igual a zero. E0RY igual a zero, mata isso aqui. O B0R, eu escrevo em função do E0RY, tá? O E0RY é E0RX. O E0RX vai ligar com o E0RY. Tá? Então vamos ver só. Se eu pegar, vou só abrir essa possibilidade. Se eu pegar o E0RX igual a zero. Se o meu é zero, eu quero ver se eu posso ter uma onda circularmente polarizada aqui. Ou seja, o E0RY é diferente de zero. Desculpa, aí ao contrário, eu quero pegar o E0RY. Isso aqui, né? E aí temos essa componente Y, então, meu E0RY, e não quero ele com componente E0 imaginário, porque eu queria ter o seguinte: uma componente E0x é cosseno a E0RY, vamos supor que eu quisesse colocar essa componente aqui, que tem o seno, é na direção Y. E aí eu queria ter essa componente aqui na direção X. Então eu vou querer ter um E0RX, diferente de zero, e um E0RY, vou explicar melhor, E0RY igual a zero. Por que isso?
Se eu supuser que o meu é zero, esse cara aqui tem duas componentes, x e y. Então eu estou pegando a componente y dele, não trivial. Mas vamos dizer que eu pegasse o E0i componente x igual a zero. Ou seja, esse vetor aqui está puramente ao longo do eixo dos y. E esse vetor aqui, eu quero puramente na direção do eixo do x. Como esse aqui tem o seno e esse aqui tem o cosseno, eles vão estar formando uma onda circularmente polarizada. Porque quando o seno é zero, o cosseno não é zero. Quando o cosseno é zero, o seno não é zero. Então, estou analisando essa possibilidade. O carga na direção x, como nós colocamos, e nós estamos dizendo o seguinte: esse meu campo elétrico aqui, que carrega o seno, ele está totalmente na direção y. Então, eu estou pegando E0i, componente x igual a zero. E eu quero que esse aqui esteja completamente na direção x. Então, eu vou querer que o E0Rx seja diferente de zero e o E0Ri seja igual a zero. Então, eu estou consultando essa. Vou escrever aqui mais forte. O que é que nós estamos buscando? Se as equações me permitem essa configuração de campo. A relação de dispersão já está discutida. Tudo bem, então vamos pegar. Eu queria ver o E0R. Ele vai ter componente x não nulo. E o E0R vai ter componente y igual a zero. Ou seja, esse vetor está totalmente no eixo do x. E eu vou querer esse vetor aqui totalmente no eixo do y. E0i, componente x igual a zero. E0i, componente y diferente de zero. Então eu teria esse vetor ao longo do eixo dos y e esse vetor ao longo. Então meu campo elétrico tem uma componente x e uma componente y que estão vibrando com uma defasagem de 90 sobre 2, ou seja, teria uma lâmpada circularmente polarizada. Vamos ver se essa situação é possível. E0Rx diferente de zero. Então, esse aqui não nulo. Isso aqui é compatível com o E0i componente y diferente de zero. Então, esse é diferente de zero e esse é diferente de zero. Essa equação aqui garante. Se esse é não nulo, esse é não nulo. Basta que se isso é diferente de zero. Agora eu queria que o E0i componente x fosse zero. E0i componente x sendo zero, o E0y é zero. Então, se esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero, por essa equação aqui. Perfeito. E aí, vamos ver o que mais sobra para a gente. Aí eu sei, o E0RY eu conheço. Esse aqui eu vou querer que seja zero, E0RY é zero. Se o E0R é zero, o D0R é zero. E eu vou querer que isso aqui é diferente de zero, então a gente pode chegar a essa configuração. Vou marcar. Então eu estou pegando essa situação aqui. Ó. Vamos agora fixar direitinho. E0Rx diferente de zero. E aí ele está fixado por esse cara aqui. Então a gente vai dizer o E0Rx, vou botar aqui, o E0Rx é 0R. Componente x, a componente x desse vetor aqui, ela é menos C2 si sobre ômega, menos C2 si sobre ômega, menos C2 carga, menos C2 si sobre ômega é zero e componente y. É zero e quando eu vou reproduzir esse aqui, só tem um quadro de lado. Então eu tenho componente E0R, componente x fixado pelo componente E0. Depois, eu vou querer que a componente y desse vetor E0 seja zero. O E0RY é zero. E aí E0i. Então tá, essa equação aqui. Eu quero que o E0i, componente x, seja zero. Então, o meu estou confundindo aqui. É zero i, é zero i líquido. Tá? Então, esse componente aqui está no eixo do y. Né? Então, porque se é zero e x é zero, então, se esse cara aqui é zero Rx, y é zero. Então, é zero y zero é zero e x é zero e
igual a zero, garante que o E0, R, Y seja zero. Ou seja, o campo elétrico totalmente na direção X. Então, ele vai ter a parte imaginária dele, o componente X é zero, mas a parte real dele, ou a parte imaginária dele, o componente Y, é 1. Assim. E esse cara aqui vai ser o componente X, mas o componente Y é esse. E o B0 é, então se o E0 é Y é zero, então dessa equação aqui agora, se essa componente aqui é zero, B0 é zero, B0R é zero. B0R é zero. E a componente B0I vou passar para cá agora, eu vou fazer tudo para cá de novo. A componente B0I é K sobre ômega. Está dando para filmar lá, Tiago? Sim, lá pega dentro, né? sim, bem. Então a gente fixou o seguinte, então, o que nós estamos dizendo? Que essa amplitude real do campo elétrico vibra como cosseno E0R, ela só tem componente X. Então vou botar aqui a expressão da minha onda, vai ficar, vou apagar isso aqui do que é. Então eu teria, o meu campo elétrico vai estar assim. O E0 R tem componente X, que é isso aqui, menos C2, menos Si C2 sobre ômega E0I, componente Y ao longo da direção X. E é isso aqui vezes cosseno de Kx, menos ômega T na direção X. E o E0 é componente Y é zero. E aí agora tem mais a parte é 0i. É 0i, componente X é zero e é 0i, então eu teria de mais é 0i y seno de Kx menos ômega T na direção Y. Seno de Kx menos ômega T na direção, eu acho isso mesmo, né? Então é 0i componente Y. É 0i componente Y. Então o meu campo. Então, esse aqui é o meu campo elétrico dessa onda. E o meu campo magnético, nessa situação, o meu campo magnético, a parte B0 real é zero, e aí vai ter componente B0, vai ficar K sobre ômega, menos K sobre ômega, B0i, é o B0i, menos K sobre ômega, E0i, componente Y, seno de Kx, menos ômega, esse é o escalão. Então, esse aqui é o meu campo. Então, nessa situação, eu tenho meu vetor K na direção X, e tem essa configuração de campo elétrico, essa configuração de campo magnético. O que nós observamos aqui? A amplitude com que vibra o seno é diferente da amplitude com que vibra o cosseno. Você tem esse termo aqui, por causa do termo de Tiassat. Se o psi for zero, eu estaria falando de puro máximo. Então, se o psi é zero, né, essa minha onda aqui, ela seria linearmente polarizada, totalmente na direção Y, né? Eu não teria essa componente aqui. Então, nesse caso, eu teria o meu campo elétrico, o meu campo elétrico nessa situação. Como tem um psi diferente de zero, essa onda, eu posso, por exemplo,
pegar essa componente, se eu elevar isso aqui ao quadrado, né? Se eu pegar, se eu pego o seguinte, a componente é 0,i, essa aqui tem seno e essa aqui tem o cosseno. As amplitudes são diferentes, porque tem esse fator de correção aqui. Então essa onda não é circularmente polarizada, ela é elipticamente polarizada. Por quê? A gente teria o seguinte, vou colocar assim, a onda tem essa estrutura aqui, ela tem um E, ela tem um coeficiente alfa na direção do cosseno e tem um coeficiente beta na direção do seno. Então, eu teria E0x sobre alfa, né? Eu teria, se eu pegar a componente x aqui, né? Ela é alfa, eu teria cosseno E0. Tem uma componente, uma amplitude alfa, vou chamar isso tudo aqui de alfa, vezes o cosseno na direção x, e mais esse beta aqui, que eu estou chamando de E0y, vezes o seno, na direção y. Então, se eu pegar E0x dividir por alfa e E0y dividir por beta e somar, vai dar 1 quadrado, né? Se eu pegar a componente, ó, E0 componente x dividido por alfa, é justamente o cosseno é cosseno. E o E0 componente y dividido por beta é o seno. Então, se eu pegar isso aqui ao quadrado, mais E0y ao quadrado, isso aqui beta ao quadrado, isso vai dar 1. Então, eu tenho x ao quadrado mais y, eu tenho x ao quadrado sobre alfa 2, mais, se o alfa é diferente de beta, isso aqui não é um círculo, é uma elipse. Então eu teria uma onda elipticamente polarizada. Então o Chern-Simons, né, não está dando uma onda polarizada, mas elipticamente. Eu posso ter ondas linearmente polarizadas também. Posso estudar uma configuração. Então deixo como exercício, né, como tarefa, estudar, por exemplo, uma polarização linear, que é, por exemplo, o campo elétrico não ter nenhuma componente, por exemplo, ao longo da direção de propagação. Sabe? Eu posso ter um campo elétrico puramente transverso, mantendo o Chern-Simons. A pergunta é se, então nós temos essa onda polarizada elipticamente, aqui está o campo magnético, aqui está o campo elétrico, né? Não deu polarização circular por causa do termo de Chern-Simons, que desbalanceia, né? As amplitudes. Perguntinha aqui. Vamos ver se nós podemos pegar uma onda, o E0, o campo elétrico está na direção x. Observe o seguinte: se o campo elétrico está nessa equação aqui, Está querendo dizer que, dependendo da solução, você pode ter diferentes tipos de ondas. Exato, as configurações, essa análise é mais detalhada e você pode ver as configurações de onda que você quer. Por exemplo, aqui a gente tem no espaço de Fourier, K escalar E mais que C2B é igual a zero. Então eu tenho sempre uma parte longitudinal. O meu campo elétrico, ele vai ter sempre uma componente longitudinal, tem sempre uma componente ao longo da direção de propagação. A pergunta é, será que eu posso ter o campo elétrico E0, né? Eu poderia ter um campo elétrico totalmente ao longo da direção x, ou seja, o E0R y é 0 e o E0R ix é 0. E0ix é 0 também. Então tá, E0i. Então peraí, o E0ix, então esse cara aqui é 0, então esse cara aqui está totalmente na direção y. Esse cara aqui está. A pergunta é, eu posso eliminar uma das componentes. Será que eu poderia ter meu campo elétrico vibrando só na direção x? Então, eu teria o E0R y igual a 0 e o E0i y também igual a 0. E0i y igual a 0. Se o E0i y é 0, o E0rx, se o E0i y, se o E0i y, paguei pelas equações aqui. Se o E0i y é 0, o B0i é 0. Não tem nenhuma componente para pensar que se a componente y também for 0 aqui, assim, então, se o campo elétrico estiver totalmente ao longo da direção x, eu anulo o campo magnético completamente. Então não é possível essa solução de eu ter um campo elétrico totalmente na direção de propagação.
eu preciso ter sempre uma outra componente. Então, eu vou ter sempre uma onda que pode ser circularmente polarizada. Uma onda linearmente polarizada, nesse caso, né, eu precisaria ter ortogonal à direção de propagação, ela nunca vai ser, por causa desse termo. Esse termo aqui quebra, o campo elétrico vai ter sempre que ter uma componente ao longo da direção de propagação. Então, ele vai ter que ter sempre uma componente X. Tá? Agora, será que ele pode ter uma componente Y totalmente zero? Então, é 0RY sendo zero e o E0I X e aí o E0 e Y também são zero. Então, aí não vai ser possível. Porque aí anularia completamente o campo magnético. Se todas as então, o campo elétrico vai ter que ser. Então, a situação vai ser sempre uma onda elipticamente polarizada no seu defeito, né? Então, porque a polarização. Agora, se eu pudesse pegar um vetor K, então eu deixo como sugestão, correto? Nós aqui colocamos o vetor K na direção de propagação X. Vamos deixar o vetor K genérico. Então, a tarefa vai ser o seguinte: tarefa, né? Quem quiser continuar agora, as equações estão montadas, é só seguir essas equações, né? Estudar a configuração de propagação no caso do vetor de onda K ser deixado genérico. Simplesmente um vetor deixado geral. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que aparece aqui. Vamos ainda consultar essas equações aqui. Então, desculpa se a gente está assim, aparentemente perdendo um pouco de tempo com isso, mas eu acho que é um bom exercício, até porque as teorias de tensão, quer dizer, a eletrodinâmica bidimensional, ela vem tido bastante interesse, falar, a eletrodinâmica com as duas dimensões. Ela tem bastante interesse em termos de ensaios, e exatamente ele é bem interessante. Depois, né, uma longitud. O vetor de onda K ser deixado geral. Ser deixado geral. Geral. O vetor de onda K é geral, não está na direção X, tá? Tem componente, ou seja, K ele tem uma componente KX em direção X, tem uma componente KY em direção ao vetor genérico. Então, só chamando a atenção, a gente pode olhar, só para acabar aqui, essa seguinte, aqui eu teria K, lá, aqui K, essa equação aqui é rotacional, é K, vetor é zero, é K, vetor é zero, certo? E K, presta atenção, você constituir as equações. É o seguinte, será que ele podia dar uma paradinha e perguntar do movimento corrente? Vamos lá, então, que horas tem aqui? Uma paradinha, vamos lá. 20. Vamos lá, rapidinho, vamos lá, acho que o pessoal vai embora. Já estou indo lá, só para checar uma coisa lá. Então tá, intervalinho de 5 minutos. Vamos dar um intervalinho de 5 minutos. Tchau. Tá. Vamos lá, vai. Obrigado. Nós tivemos um intervalinho de 5 minutos, né? Mas na edição aí da aula, o Tchauca vai juntar
O intervalo vai desaparecer. A gente precisou de ter uma conversinha ali com uma pessoa, 5 minutos. Eu estava deixando como possível tarefa, né? Deixando K, né, como um vetor genérico. Então a gente pode olhar o seguinte: essa equação aqui, a gente botou no nome que é Maxwell, né? Eu vou usar o D0R, vou botar o E0R. Então, vou trazer de novo o D0R para cá. Antes, nós colocamos o K numa configuração particular de onda na direção X, só para agilizar e tirar uma informação sobre a polarização da onda. Agora, vamos deixar o K genérico. Então, vamos pegar o D0R e colocar aqui. Então, vai ficar K vetor, deixando assim. E aí, aqui no lugar do D0R, eu vou colocar K vetor E0R sobre ômega. Então, é esse termo aqui. Mais psi é 0i. Tá certo. Vou deixar por enquanto. Tá certo. E aqui, ômega sobre C2 é 0R dual. Então a gente está colocando a 0R, mas tem um E0i estranho aqui. Então eu poderia pegar esse E0i aqui e tirar ele daqui. Né? Então, de novo, né? Colocando o dual aqui, isso vale a pena fazer isso. Então, eu vou tirar uma informação sobre o E0i a partir daqui que eu introduzo ali. Mas aí eu vou trazer o E0R, ótimo, não tem problema, mas vou trazer esse B0i de novo. E esse B0i, eu poderia, se quiser, talvez trazer ele por aqui, tirando, desde o tempo de Einstein, se a gente quiser, eu posso expressar. Eu vou fazer o seguinte: vou pegar essa equação aqui, né, e vamos tirar de novo, vamos precisar tirar o dual dela. Então, aqui fica dual, aqui fica dual, e aqui fica o dual do dual, que é menos ele. Então a gente volta para a equação, deixa eu pegar aqui o caderno, que estava copiado, a equação original, K dual, B0i, no sinal mesmo, vamos colocar assim, mais psi E0R igual a ômega sobre C2 E0i, perfeito. Então, obrigado por pegar o caderno agora. Então, olha só, pegamos essa equação aqui, substituímos o B0R. Aí agora ficamos aqui com o E0i. Eu vou usar essa equação aqui. E0i vai ser tudo isso aqui. C2 sobre ômega vezes isso aqui. Então, K vetorial E0R sobre ômega mais psi. Aí quem é o E0i? É C2 sobre ômega. Tudo isso que está aqui, menos K dual E0i mais psi E0R dual. Então está tudo certinho. Vetor aqui, né? K dual, então ficou C, eu tirei o E0i aqui. Essa equação, então ficou mais psi, no lugar do E0i, usa a equação de Weber-Max última. C2 sobre ômega menos K dual E0i mais psi E0R. Isso igual a essa equação aqui. Isso igual a ômega sobre C2 E0R dual. Perfeito. E aí, então eu tenho uma equação E0R. O único estranho é esse B0i aqui. Mas aí eu posso usar Gauss, posso pegar, se sendo diferente de zero, eu estou supondo, então, isso é válido para Chern-Simons, né? Se diferente de zero. Estou pegando aqui Chern-Simons. Se diferente de zero. Se o si é diferente de zero, eu posso expressar o B0i, esse B0i aqui, eu posso expressar pela Gauss. B0i é menos 1 sobre si C2 menos 1
sobre C2 K escalar é 0R. Isso. Então a gente fica com uma equação que é totalmente 0R. Aí aqui vai ficar o E0R, E0R igual a E0R igual. Então eu posso expressar essa equação completamente. Deixa eu apagar isso aqui, agora eu vou apagar aqui, sem piedade. Só para deixar o caso disso valendo para si diferente de zero, né? Eu estou pegando o caso do Max ou do Janssen. O Janssen tem um parâmetro si diferente de zero. Então a gente ficou com K, vou botar aqui para a gente organiza melhor. Tá? K vetor é 0, é sobre ômega. Aqui ficou esse si, vai cancelar com esse si. Esse C2 aqui cancela com esse C2. Então a gente vai ficar o menos, vai ficar mais, vai ficar, e esse menos, esse menos fica mais, vai ficar mais carvão. Então vamos ver, ó, esse si cancela com esse si, e esse C2 cancela com esse C2. Então fica K1 sobre ômega, aqui, K do alto sobre ômega, K escalar é 0R. Aí aqui vai ficar mais C2 sobre ômega. C2 sobre ômega é 0R igual C2 sobre ômega é 0R igual. Isso tudo aqui, posso botar aqui menos ômega, botar aqui menos ômega sobre C2 é 0R igual. Então a gente conseguiu escrever uma equação de onda. Isso é uma equação de onda, né? Que eu posso agora ômega 2 sobre C2, 1 sobre C2 vezes 2 sobre C2. Então lá, então ficou K vetor é 0R sobre ômega, mais si, cancela C2 sobre mais K chapéu, K sobre ômega, K escalar é 0, né? Mais C2 sobre ômega é 0R igual, menos ômega sobre C2 é 0R igual a 0. Eu posso multiplicar essa equação toda por ômega, por ômega, por ômega, e aqui vai ficar ômega 2. Então, vai ter ômega 2 sobre C2, ômega 2, eu multiplico ela por menos 1, ela vai ficar ômega 2 sobre C2 é 0R igual. Menos K vetor é 0R. Esse termo mais caval escalar é 0R. Ômega 2 sobre C2 menos esse menos C2 é 0, é igual a 0. Então eu ganho uma equação, posso agora pegar as componentes, a milésima componente dessa equação, vamos pegar E0R, componente E0 é igual, né, componente I, eu vou pegar aqui a componente I dessa equação, vetor E0 igual, aqui, isso aqui é um escalar, então isso aqui, a componente
componente I desse vetor aqui. Aqui a componente I desse igual. E aqui a componente I desse vetor. É 0R I. Uma flechinha e bota a componente I. Agora eu posso expressar E0RI em função, não posso botar E0RI aqui, E0 igual. Posso transformar esse produto vetorial aqui, né? Quer dizer, K, E0. Eu posso escrever tudo em função do E0 igual, ou eu não posso escrever em função do original. E0R igual, eu posso escrever como sendo o epsilon letílica I, J, E0. Eu até preciso deixar essa equação, posso fazer o seguinte, vamos tirar o dual, vamos tirar o dual dessa equação, né? O dual, aí tá certo, a gente pode tirar o dual, eu não posso deixar, podemos tirar o dual dessa equação. O dual é menos o vetor, então quando eu tirar o dual duas vezes vai ficar menos aqui. Quando eu tirar o dual aqui, vai ficar K dual, componente, aqui vai ficar K dual, que já era agora, eu vou explicar o que eu estou fazendo. Depois do intervalo aí. Conseguiu falar com o cara lá, né? Excelente. Ótimo. Então, olha, eu estava falando o seguinte: nós pegamos as equações completas do caso genérico de um K que não tem orientação específica, um K genérico. E aí a gente iterou as equações, chegou a essa equação aqui. Essa equação aqui é uma das equações de Ampère-Marx onde nós substituímos Gauss, então está tudo aqui. Essa equação aqui está completa. Então, depois que nós paramos no intervalo, nós viemos para essa equação e agora estamos chegando nessa equação aqui. Deixa eu parar aqui. Nós chegamos nessa equação. Esse ômega aqui eu cancelei, multipliquei por ômega com ômega 2. Nós chegamos nessa equação aqui. Multiplicando por menos 1, ficou ômega 2 sobre C2 é 0R igual esse termo aqui. Então, menos 1 já, menos K. Aí aqui nós temos K vetor é 0R. Aí aqui nós temos menos K dual, K escalar é 0R. Igual, esse aqui fica menos, e esse aqui menos C2 é 0R também igual. Nossa, essa equação é uma equação vetorizada. Essa é a temática com a substituição de Gauss. E o K é Kx menos KI. Kx menos KI, tem K genérico, eu chamo K genérico para a tarefa. Estou só encaminhando a tarefa. E aí agora, para facilitar, para ficar tudo com aqui é o ômega 2, eu posso tirar o dual dessa equação. Então, vamos tirar o dual é menos, né? Vai ficar menos ômega 2 sobre C2 é 0 real, vetor. Menos K dual, K vetor é 0R. E quando eu vou tirar o dual, né, eu vou deixar isso aqui, isso aqui é um escalar, então isso aqui não preciso mexer. Isso aqui também pode ficar. Agora, o dual do dual é menos, vai ficar mais K, dual do dual vai ficar menos K. K escalar é 0R. E aí aqui vai ficar mais C2, C2 é 0R. Próximo. Agora eu posso multiplicar toda essa equação por menos 1, se quiser. Então vai ficar ômega 2 sobre C2, que é 1 sobre C2, V2, dV2. Aqui no espaço de Fourier, isso aqui vai virar o gradiente do alto, aqui vai ficar um gradiente, aqui vai ficar um gradiente, aqui vai ficar uma divergência.
Então a gente ganha essa, é como se a gente tem essa equação de onda, se a gente quiser, a gente pode olhar como fica essa equação de onda por zero R. Mas conclusão, daqui também eu posso ver o que é a relação de dispersão, porque eu vou ter uma equação matricial, eu posso escrever a componente I dessa equação. Né? Então a gente pode, deixa eu marcar isso aqui, é assim. Nós vamos multiplicar essa equação por menos 1, quando vai ficar mais, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar menos. E aí agora eu vou pegar esta componente dessa equação. Então esse primeiro termo aqui, ele vai dar para nós ômega 2 sobre C2 é 0R componente I. Pegar esta componente desse vetor. Pegar esta componente desse vetor. Vai ficar um cadual componente I. E aqui eu tenho KJ é 0RJ. KJ é 0R componente J. Produto, desculpa, é o produto vetorial. O produto vetorial eu posso escrever da seguinte maneira. Vou botar aqui, para lembrar da nossa algebrinha. K vetorial é 0R. Eu posso escrever isso aqui como sendo epsilon I J, K I é 0R J. Mas epsilon I J, K I é menos K atual componente I. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos, aqui eu tenho esse K dual componente I, vou botar o seguinte, vai ficar menos KJ, vai ficar menos KJ. Vai ficar KTI, esse termo vai ficar, devido a essa expressãozinha que eu usei, vai ficar menos KTI, KTJ é 0 RJ. Depois esse termo aqui, eu vou ter menos KI, que aí eu posso colocar KJ é 0 RJ, e depois esse último termo aqui, menos C2 é 0 RI, igual a 0. Então, a gente pode escrever no final do dia essa equação de onda, né? Essa equação de onda está no espaço de Fourier, mas é uma equação de onda. Então, oi? Juntei. E aí vai ficar assim, ômega 2 sobre C2 menos C2 sobre delta J. Então, esse termo aqui eu junto com esse termo aqui. Aí vai ficar um termo aqui, menos KI, KJ é 0RJ. Aqui eu posso fatorar isso aqui. E aqui, menos KTI, KTJ. Tudo isso aqui. E aqui o E0R componente J igual a 0. Então eu tenho essa matriz aqui em J atuando. Então, se eu pegar o determinante dessa matriz igual a 0, nós vamos obter a mesma relação de dispersão. Só que de uma outra forma. E aqui a gente fica. Isso aqui a gente pode dizer que é a nossa equação de onda. Se a gente for para o espaço nas configurações, espaço nas coordenadas, isso aqui é menos 1 sobre C2, D2, DP2, isso aqui é menos C2, C2, isso aqui fica I gradiente I, I gradiente J, né?
KID e IDJ, e aqui as derivadas, as conjugadas. Então a gente pode, eu posso também, se quiser, escrever esse KTI, também tem uma. Aí são só, digamos assim, conveniências de forma. Eu posso, por exemplo, sempre expressar KTI e KTJ da seguinte maneira. Quem é KTI? KTJ. Então quase acabando, tá? KTI e KTJ. Vamos desenvolver isso aqui em função de KI e KJ. Eu posso escrever isso aqui como sendo epsilon i n kn. Epsilon jn kn. Aí agora vamos fazer o produto dos epsilon. Vai ficar delta ij, delta mn. Delta ij, delta mn menos delta in, delta mj. Isso tudo atuando kn e kn. Então, o primeiro termo vai ficar delta ij K2. Isso aqui vai ficar delta ij K ao quadrado. E o segundo termo vai ficar menos KY. Tá certo. Então, vamos substituir esse termo aqui lá. Esse termo aqui, ó. Vamos substituir KTI e KTJ ali, vai ficar mais KI e KJ, que vai cancelar esse menos KI e KJ. Então, quando eu substituir essa expressão aqui, ali na equação de onda, vai me sobrar só um delta J2. Então, tudo isso aqui vai ficar menos delta J2. Vai ficar menos K2 delta J. Atuando no E0 J. E0 LJ. Ou seja, isso aqui é a matriz de identidade, né? Determinante da identidade é 1, então a gente vai obter a nossa relação de dispersão. Isso aqui vai dar para nós ômega 2, quer dizer, no fundo isso aqui é delta J é 0I. Então, a relação de dispersão a gente obtém de novo ômega 2 sobre C2 menos K2 C2 menos C2 igual a 0. Então, só que agora a gente obteve a relação de dispersão por cada etor completo, mas é a mesma relação de dispersão. Então a gente trabalhou de várias maneiras, né? A vantagem da é obrigatório. É um obrigatório. A relação de dispersão, como você falou, é da onda. Eu sou meio burro. Né? Eu tenho campo elétrico, 0I, 0 B. Todos os campos se formam um conjunto. Isso. E esse conjunto seria um padrão de uma onda. Exato. Esse conjunto é o padrão da onda. Várias configurações. Pode estar polarizada, regularmente, circularmente, é o padrão da onda, porque a relação de dispersão é comum a todos os padrões. Tá? Então, o padrão da onda pode ser isso. circularmente, isso. Pode ser diferente. Pode ser diferente. Mas a relação de dispersão é comum. Aqui eu tinha deixado essa tarefa, né? Quer dizer, o que eu fiz foi reobter a relação de dispersão para o vetor geral K. Mas agora eu deixo a tarefa de estudar as diferentes configurações, onda linearmente polarizada, onda elipticamente polarizada, deixando o K geral. É refazer o que a gente tinha feito anteriormente, no caso do K geral. Mas a relação de dispersão a gente fez interoto e casa tudo bonitinho para dar a mesma relação de dispersão como deveria ser. Tá? Então a gente ficando, eu vou deixar mais uma tarefa, só para, além dessa tarefa aqui, eu vou deixar uma outra tarefa, né, que eu já tinha deixado na primeira aula, uma tarefa misturando o campo escalar com o campo vetorial. Eu vou deixar uma outra tarefa que vai ser a seguinte. Eu tenho um conjunto de 3 campos escalares. Um campo escalar S, um campo escalar φ, um campo escalar I e um campo escalar Ψ. Vou botar Ψ. Vou botar φ e S. Então tem 3 campos escalares. Vamos dizer que eu tenho as seguintes relações.
eu tenho aqui uma relação do parâmetro A, derivada temporal segunda do campo φ, mais o parâmetro D, laplaciano de φ, mais um parâmetro C vezes S, igual a primeira equação. Depois eu vou ter uma equação do campo φ. Eu vou colocar aqui o parâmetro alfa, V2, V2 aqui. Aí eu vou ter menos, mais o parâmetro beta, o laplaciano, de φ. E aqui, igual a zero. E depois, para a terceira equação, o campo S, eu teria um gama, aí eu diria que eu tenho uma derivada quarta do campo S. Aí eu teria o campo S, eu teria mais o laplaciano ao quadrado, também atuando em S. Eu teria mais um C φ. Então, como a gente está observando, o Φ, o S estão acoplados com o φ. O φ está acoplado com o Φ. Está aqui, está sentindo só? Aqui eu tenho φ aqui, e aqui eu tenho Φ. Aqui é o mesmo parâmetro B, aqui é o mesmo parâmetro B. Depois, o C está acoplado com o Φ. Está acoplado com C, mas o S não se acopla na equação. Então, eu teria essas equações aqui, três equações de onda para três campos escalares. E aí o que eu estou pedindo? A relação de dispersão. Como é que essas ondas, como é que vai ser a relação entre energia e momento do que está sendo propagado? Aí tem uma discussão que eu tenho um mix campos, os campos estão todos mixados, né? Eles estão desacoplados, né? E aí a relação, o que a gente pode se perguntar é como expressar, quer dizer, como tirar a relação de dispersão do conjunto, né? Que aí a gente vai ter, os campos estão todos acoplados, eu vou ter uma relação de dispersão única, né? Porque esses campos estão se propagando num grupo só. Eu tenho um campo, quer dizer, eu tenho um conjunto de campos se propagando, mas eles estão todos ligados. O φ está acoplado aqui com S, aqui o φ está acoplado com o φ, está acoplado com S, e aqui eu tenho S acoplado com o φ, como na primeira equação. Então, eu estou só colocando esse exercício, é meramente teórico, eu botei um brinquedo, só para treinar agora uma coisa um pouquinho mais elaborada. Então, fica essa tarefa. Agora, próximo ponto, a gente já vai para as equações usadas. Aqui a gente trabalhou bastante as relações de dispersão em 3 dimensões, então, mais 2. Agora nós vamos para 4 dimensões, e aí a gente vai fazer uma coisa mais completa também. Vamos estudar uma eletrodinâmica com a anisotropia, uma eletrodinâmica de Legrand e troca, e depois vamos começar a fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, aqui, generalizando as relações de dispersão. E preciso também mostrar para vocês, né, como é imediato ver que as relações de dispersão estão ligadas às funções de Green e aos propagadores. A relação de dispersão aparece como sendo a estrutura de polos, a estrutura de zeros da relação de dispersão é a estrutura de polos do propagador ou da função de Green, que, de uma certa maneira, é quase imediato a gente ver. Se eu tiver uma equação de onda, eu tenho um operador de onda, dando meridiano, derivado, atuando no campo φ. Então, isso aqui é certo. Esse operador está nas coordenadas t e nas coordenadas x. Né? Quando eu vou tirar a relação de dispersão, eu vou pegar uma solução de onda plana e vou colocar aqui. Então, eu vou ter um operador agora. Escrito. Isso aqui é uma equação de campo, exato. Aí eu vou ter o operador agora escrito em função de ômega e k. Então, para aqui, eu tenho que aqui, isso aqui vai estar. Agora eu estou olhando a mesma coisa no espaço do Fourier.
que é uma onda plana, né? Então aqui eu vou botar ômega K também é uma expressão que é uma onda plana. Então esse coeficiente aqui tem que ser diferente de zero. Então a minha relação de dispersão isso aqui tem que ser igual a zero para que esse caso seja diferente de zero. Então a minha relação de dispersão é o O de ômega K igual a zero. Isso é a relação de dispersão. Então, onde tem derivada temporal vai ficar menos ômega, e onde tem derivada gradiente vai ficar menos K, vai ficar IK. Né? Gradiente fica IK e a derivada temporal fica menos ômega. Então, é a relação de dispersão. Agora, se eu for tirar a função de Green, nós colocamos aqui uma fonte externa, e a função de Green é justamente o inverso desse operador. É só inverter o operador que está aqui. Então, a minha função de Green, ou propagador, vai ser 1 sobre O de ômega K. Então, quer dizer, o que é o zero, né, da relação de dispersão? O zero, ômega em função de K. Eu obtenho ômega em função de K, quer dizer, eu tenho uma equação que me dá os ômegas em função de K. Ou seja, eu tenho os zeros dessa equação. Os zeros dessa equação vão dar os polos da função de Green, porque a função de Green é justamente o inverso desse operador. Então, relação de dispersão e função de Green é. A relação de dispersão, ela vem dos zeros. Os zeros dessa relação de dispersão são os polos da função de Green na teoria quântica de campo do propagador. A gente vai elaborar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas é só para chamar a atenção que é coisa simples assim. Bom? Então, por hoje eu acho que dá para a gente terminar e aí a gente vai para o próximo ponto para já começar agora a trabalhar em casos mais concretos de quarta dimensão. Ainda vamos trabalhar, eu vou fazer logo a eletrodinâmica de Max e depois eu trabalho a emissão do